Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Advita. Hoje nós vamos fazer uma simulação. Vamos ver um paciente, uma simulação de um paciente para a gente fazer os ajustes na prática, tá? Mas primeiro, antes da gente ter os ajustes, a gente tem que entender, né, como é que está o nosso paciente. Então vamos lá, primeiro a gente tem um paciente adulto, do sexo masculino, com 1,70 m de altura. Esse paciente, ó, como vocês podem ver na tela, ele está com a complacência diminuída, então é mais difícil da gente insuflar o pulmão desse paciente. Aí o metabolismo dele está muito acelerado. Então, primeiro, essa é a parte física aí do nosso paciente. A segunda parte, a gente tem que entender como estão os sinais vitais desse nosso paciente. Então, aqui na tela, vocês podem ver, ó, que a saturação está 96%, tá? E bem aqui, bem pequenininho aqui na tela, não sei nem se dá para ver direito, mas a PET-CO2 está 76. Então, a concentração de CO2 no sangue do nosso paciente está muito elevada. A gente precisa reduzir isso. O normal é de 35 a 45, ok? A gente vê que o paciente também está com volume minuto baixo, né? A frequência respiratória está um pouco baixa. E aí a gente vai agora para os ajustes. Agora que a gente entende como está nosso paciente, agora a gente pode ajustar. Então a primeira coisa que chama atenção aqui quando você vê é esse CO2 muito elevado. Ele está subindo, estava 70 e pouco, já está 80. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar esse paciente para ventilar ali em torno de 6 ml por quilograma de peso. Não é isso? Então ele tem um peso ideal de, vamos ver aqui, de 66 quilos. Ó. Ele mede 1,70 m, o peso ideal de 66 quilos. 66 vezes 6 dá ali 390 alguma coisa. Então a gente vai ajustar, né? Eu vou colocar aqui em 12 a pressão de controle, porque quando eu elevo a pressão de controle eu consigo aumentar o volume do nosso paciente. Então, agora que eu ajustei a pressão, vocês podem ver que o volume aqui, ó, ele vai começar a subir, tá? Eu ventilando ali entre 6 ml por quilograma de peso e 8, tá tranquilo, esse paciente está dentro da ventilação protetora na questão de volume. A gente vê que a pressão de pico aqui em cima, ó, esse dadozinho aqui de cima, tá 17, então tá tranquilo, as pressões na via aérea desse paciente não tá alta. Mas a PET-CO2 continua alta, tá 82, né? Então, vamos subir aqui, ó. Vamos subir um pouco a frequência respiratória para aumentar o volume minuto e aumentando o volume minuto, reduzir o CO2 no sangue do paciente. Vou colocar aqui em 16, tá? 16. Vamos ver se o CO2 começa a reduzir um pouquinho, né? Ok. O segundo ajuste que a gente poderia pensar era da FO2, mas a gente vê aqui, ó, já está 96% de saturação. Então tá ótimo, não preciso mexer na FO2. Por quê? Porque a saturação já está boa. Se a saturação tivesse abaixo de 92, eu poderia subir o oxigênio. Tá, mas como está 96 ali, tá tranquilo. Ó, vocês podem ver agora que a PET-CO2 já está reduzindo. Estava 80, está 72, né? Já está caindo aos poucos, ó. Vamos observar. E agora, passado alguns instantes, a gente já vê que o CO2 já está em 43. Então, a gente já teve uma normalização do CO2 aqui. Tá? O que mais que a gente precisa ver? A gente vai ver a monitorização do paciente. Então, pressão de pico, pressão de platô estão adequados, está em 17. Tá? Uma pressão de platô, a gente sabe que uma pressão de platô até 30, esse paciente está dentro da protetora. Então, em termos de mecânica pulmonar, nosso paciente também está com pressões boas. Né? Então, esses foram alguns ajustes nesse caso clínico desse paciente, tá? Que a gente pôde ver um ajuste rápido, assertivo, frente à demanda desse paciente, que era uma elevação do CO2. Né? Ele estava com volumes baixos, né? Uma pressão de controle baixa, uma frequência respiratória baixa. Feito esses ajustes, normalizou o volume minuto e também normalizou o CO2 na circulação desse paciente. Tá? Pessoal,
resumo breve, né, de como fazer os ajustes aqui na prática. E no canal temos mais aulas relacionadas à temática, que vocês podem entender todos esses conceitos mais aprofundado. Muito obrigado pela atenção de vocês.